Fala, gente, aqui é o Daniel Sherman do curso de guitarra completa.com.br e hoje vamos falar sobre o reverb. Já comecei aqui com o reverb chamado hall, que significa salão. Então, eu vou explicar para vocês a minha concepção do efeito reverb e como utilizar de forma correta, porque existe um exagero. Muitas das vezes quando a gente compra os equipamentos e tal, aí se depara com o reverb e fala, caramba, que bacana, preciso disso no talo, né? E na verdade tem que usar com moderação. Então vamos lá, vamos explicar primeiro o que é o reverb. Reverb é um termo em inglês que significa reverberação, né? Ou seja, o som, para quem estudou um pouquinho de física e chegou no tópico ondulatória, eu lembro só disso das aulas de física da escola, né? A ondulatória trata das ondas, a gente tem as ondas sonoras. Então, quando a gente pega um ambiente, por exemplo, aqui eu estou numa sala que ela é razoavelmente grande, então eu estou com um problema de reverb aqui, tem um reverb natural, eu estou falando e está reverberando aqui pra caramba, né? Apesar de que eu coloquei umas espumas aqui para dar uma quebrada, mas eu preciso fazer um tratamento melhor de acústica aqui nessa sala. O que acontece é que as ondas sonoras, elas começam com pequenas ondas e elas vão aumentando, né? Pensa aqui numa onda, pode perceber a onda do mar, né? Ela vai aumentando até chegar num ponto que ela quebra, ela se dissipa, ela termina, né? E o reverb, ele pega quanto mais ampla for a sala, né? Mais essas ondas sonoras vão batendo e gerando esse som meio né? Então isso a gente pegou para guitarra também. Esse é um efeito que a gente pode utilizar em sons mais tranquilinhos, né? Por exemplo, U2, quando a gente toca aqui, ó. Where the Streets Have No Name, né? A gente consegue sentir que tem um pouco ali, né, desse reverb, mais o delay, enfim. Agora, a gente vai explicar aqui os tipos de reverb que a gente mais conhece, né? Eu vou falar aqui dos que eu mais conheço e o que eu tenho aqui no meu pedal. Vamos começar aqui falando do hall. A gente tem o hall, depois a gente tem o room, depois a gente vai ter aqui na sequência plate, depois a gente tem o echo. Cada um desses representa um estilo de reverb, né? Sem muitas delongas, vamos para o som. Esse que eu tô tocando aqui, eu tô exagerando, obviamente, para vocês sentirem o som, mas é o hall. Vou até exagerar um pouquinho mais, olha só. Então o hall, ele tem uma amplitude bem grande, né? Vamos pegar agora o room, para você já sentir a diferença. Percebe que o room é uma sala. O hall significa salão, é um salão. O room é uma sala menor. Salão, sala. Olha a diferença. Ele quebra mais rápido o som, ele termina mais rápido o som. Agora o plate, viu que ele parece que vai, não vai, ó. Ele faz... É como se eu tivesse fazendo assim no meu ouvido. Tenta fazer assim no teu ouvido e fala ao mesmo tempo, parece que tem... É mais ou menos esse som, né, que a gente tem nesse plate. Ó. Parece que ele vai trocando de ouvido assim, né? Não sei muito bem como explicar tão bem isso daí. E agora o echo. Pode ver que ele é... né? Tipo o eco, quando a gente fala echo, a gente vai entrar num lugar e fala aí fica tá. Isso seria o eco, né? Tá ecoando, né? Tem mais um outro aqui? Reverb. Esse aqui é o tile. Não sei se é assim que fala, mas eu vou colocar aqui. Ele é bem curto, muito curto, né? Pode perceber, ó. Muito rápido. Percebe então a diferença? Então a única diferença que existe entre esses reverbs é o quê? O hall é o salão, é aquele que dá muita amplitude. O room é uma sala pequena. O plate é essa mudança, digamos assim, de ouvidos, né? Vamos pensar assim, né? É como quando a gente está falando e tem... A gente fica fazendo assim no ouvido. Essa é a sensação que eu tenho, né? São vários ecos, vários reverbs assim, né?
O echo é aquela tipo o echo quando a gente fala, né? Quando a gente fala pá, 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 pá. Então ele faz essa tan, 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 né? Essa repetição, até quase que um delay, ó. Quase que um delay, ó. Só que muito rápido, né? E depois a gente tem o tile. Esse, sinceramente, eu nunca tinha ouvido falar, né? Veio aqui nesse pedalzinho que eu tenho. Ele é muito curto, super curto. Agora, vamos a forma de usar isso tudo, né? Tem um termo aqui no pedal que ele se chama decay. Decay, né? Eu fui pesquisar a tradução, ele significa decair, exatamente decair. Ou seja, é quanto tempo eu vou colocar para o reverb morrer. Pensa na onda do mar, né? Tem onda que demora, mas que vem lá de longe, demora para morrer. Na verdade, todas, né? Vem dali e tal. E tem outras que morrem mais rápido, tem outras que demoram mais a morrer e por aí vai. Isso significa, é o tempo que eu vou colocar. Aqui eu exagerei um pouquinho, eu coloquei uns 50% de decay. Vou colocar no hall, que é onde a gente mais sente o reverb. Mas pode ver que demora para morrer aqui, né? Eu vou diminuir o decay. Olha só como ele vai morrer mais rápido. Já acabou, né? E é aí que entra a questão. O decay eu estava utilizando no 5 e já estava muito amplo. Olha o que acontece se eu coloco no 10. Olha lá não, ouve lá, né? Não acaba nunca mais, né? É o que o pessoal gosta de usar muito no worship, né? Aquele estilo lá de... o shimmer, né? Então, seria mais ou menos nessa pegada, né? Agora, o 5, olha a diferença. Já morre mais rápido. Agora eu vou colocar mais ou menos aqui, ó. No 3, quase que no 2. Olha lá, que é o que eu uso normalmente. Muito suave, né? Bem suave mesmo, né? Quase nada, né? E é isso que eu recomendo usar. Na maioria dos casos, claro, se eu for tocar num worship e tal, aí eu vou dar uma exagerada nesse reverb, né? Para poder fazer aquele som mais ambiente, né? Mas normalmente, por exemplo, eu uso, o que eu uso? Eu uso esse aqui, ó. Eu uso o room, porque ele é mais seco, né? Ele dá pra mim, só que eu tô exagerando no mix. O que é o mix? Normalmente o pedal de reverb vem com um mix também. O mix é o quanto eu vou colocar na hora, no final, né? De volume do reverb, né? O mix, aqui eu dei uma exagerada, ele tá em 80%. Agora eu vou usar aquilo que eu realmente uso no meu dia a dia, por volta de 40% no máximo. Olha só a diferença, né? Eu vou colocar um pouquinho mais de decay. Pode ver que é bem suave. Agora, ó, eu vou tirar o reverb, ó. Super seco. Um pouquinho molhado. Bem suave. Com isso eu ganho um pouquinho mais de sustain nas notas, ó. Agora olha aqui, 100. Viu a diferença? É bem pouquinho. Agora 100. Ele morre muito mais rápido, né? Então, normalmente eu uso o room ou o hall, né? O hall aqui, ó, olha como é que ele fica. Só que eu tô usando bem suave. Ele me dá só aquela... Ele vai deixando aquele rastro, digamos assim, ó. Sem nada, ó. Super seco. Agora com o hall. Quando eu quero tocar notas mais longas, digamos assim, ó. Eu uso o hall. Agora, quando eu quero fazer um pouquinho mais de ritmo, eu uso o room, né?
perceber que ele não me atrapalha, ele não embola o som. Agora olha sem. Super seco. Agora um pouquinho. Ele dá uma molhadinha no negócio, né? Tem até um termo que eu senti falta nesse pedal, que é o termo wet, que é de molhado, né? Então, que tem a ver um pouquinho com deixar mais, digamos, carregado, né? Então tem também esse termo que eu já vi em alguns pedais aí mais antigos até. Mas enfim, tem vários termos, mas o que vocês precisam compreender sobre o reverb é o seguinte: são os termos aqui de nomes, de tipo de reverb. Os dois principais, hall e room, é o que vocês mais vão utilizar, né? Pelo som que vocês ouviram aqui. O plate lhe dá essa sensação meio que de vertigem, né? Digamos assim. O echo é quase que um delay, mas não é um delay, né? E esse tile aqui que eu não conhecia, que veio nesse pedalzinho, depois eu vou mostrar para vocês o pedalzinho aqui. É um pedal bem baratinho, que eu comprei para testar e para ver se ia rolar. E ele está me atendendo para aquilo que eu preciso, que é um pouquinho só de reverb, né? Ele foi bem baratinho, acho que eu paguei R$220, uma coisa assim. De uma marca chamada M-Vave, né? M-Vave. Então ele tem um True Bypass, segundo o que ele diz aqui. E ele tem também alguns pedais de modulação, alguns efeitos de modulação, como chorus, flanger, né? Então ele é um pouco versátil, né? Olha o chorus aqui para vocês terem uma ideia. Não é dos melhores chorus, mas dá para quebrar um galho na hora que precisar. Eu não estou usando muito chorus, então para mim eu comprei mais por conta do reverb, por causa do preço dele, tá bem barato. Então, gente, é isso, né? Vocês precisam entender do decay, que é o quanto vocês querem que esse reverb dure, a duração do reverb, né? E o mix, que é o quanto vocês vão colocar. Tem outros termos aí, como eu falei, wet, né? Wet, W-E-T, wet, de molhado, de quanto vocês querem carregar ali o reverb, né? Mas, por exemplo, quando a gente está usando com uma distorção, o reverb, se a gente colocar muito, aqui eu tenho um pouquinho, sem reverb. Agora com reverb. Vocês têm essa opção. Agora, se vocês colocam muito reverb, olha o que acontece. Eu dei uma aumentada pra caramba aqui, ó. Olha só, reverb. Tem pra caramba aqui, né? Agora vamos lá com a distorção. Embola muito o som. Então vocês têm que tomar muito cuidado com isso na hora de usar o reverb, porque vai sujar o som. Entenderam então essa questão, né, do porquê que eu sempre falo do reverb, de não carregar muito nesse som, exatamente por conta de embolar. Então quando a gente toca de uma forma mais com mais gingado, com mais swing, com muito mais síncopa, e que exige da gente escutar muito essa coisa, ritmo, né? Bastante nota, figura musical, né? Muita semicolcheia, né? Alguma... Eu não posso carregar de muito reverb, porque vai embolar pra caramba. Agora, se eu tô tocando uma onda mais worship e tal, o pessoal que é evangélico e cristão que toca esse estilo vai entender melhor o que eu tô falando, que exige mais esses sons de notas mais longas, aí sim pode dar uma exagerada, né? Mas muito cuidado, quando eu entrar depois com uma distorção, eu posso embolar o som, então tem que tomar cuidado na hora de usar também o reverb,
em momentos em que o worship pede aquela distorção pesada para preencher pra caramba e tal, né? E nos solos a mesma coisa. Se eu tô tocando um solo e carrego de reverb, olha só que coisa louca. Suja pra caramba. Então, se suja muito, se embola muito, se não tá muito definida, é porque ou tem muito delay ou tem muito reverb, que são sons de ambiência, ou tem muito chorus, ou muito flanger, ou phaser também, né? Aqui não tem phaser nesse pedal. E então eu tenho que tomar muito cuidado com esses moduladores, né? Porque acaba modulando um pouquinho, quer dizer, moduladores não, desculpa, moduladores é para coros, flanger. Tem que tomar muito cuidado com esses reverbs, essas ambiências, para não embolar o som na hora de usar uma distorção, overdrive. Overdrive até que cabe. Então, por exemplo, aqui, ó. Quando eu uso, por exemplo, num worship, vamos lá, num worship. Nota longa. Aí sim, dá pra usar. Ou até mesmo quando usar uma distorção mais pesada, né? Aí pode ser que caiba, né? Agora tem um outro porém, uma observação final aqui. O céu é o limite também. Depende do arranjo que eu quero fazer. Depende do som que eu quero buscar. Aí tem a ver com um pouquinho da criatividade de cada um, né? Eu posso dar uma exagerada no delay, no reverb, em todos os efeitos que eu quiser. Por exemplo, um ex-professor meu, Aquiles Faneco, ele disse que numa produção musical que ele foi fazer, ele queria um som bem diferentão numa introdução de uma música. O que ele fez? Ele ligou todos os pedais dele. Foi bem interessante, né? Ele deu esse exemplo no workshop que ele estava dando. E ele falou, olha, eu precisava de um som muito embolado, muito cheio de coisa, bem maluco. E aí o que foi que ele fez? Ele usou a criatividade e pensou, bom, por que eu não ligo todos os meus efeitos ao mesmo tempo? E aí deu um negócio muito louco, né? Então, por exemplo, se eu ativo aqui todos os meus pedais, ó, e coloco aqui mais esse... Dá uma loucura, né? É bastante coisa. E isso às vezes pode fazer parte de um arranjo de alguma música, uma composição muito diferente, né? Então também o céu é o limite aí vai do bom gosto, vai da criatividade, de conhecer muito bem o que está fazendo, para não virar também uma salada que ninguém vai entender depois nada, né? Então é isso, gente. A minha forma de explicar efeitos não é tão técnica, com números e tudo mais, é muito mais de sensação, que foi a forma como eu adquiri os efeitos para mim, né? Eu vou muito pela sensação e muito do que eu ouvi das músicas, né? Então eu quero um som mais seco, eu quero um som mais curto, eu quero um som mais longo, eu quero um som mais pesado, mais abelhudo. Eu preciso, por exemplo, sei lá, do delay. O delay eu vou muito no meu ouvido também. Claro que tem aqueles números que ajudam e tal, né? Mas eu vou muito pelo ouvido, eu vou pelo tap tempo, né? Enfim, o chorus também eu vou muito pela sensação de não deixar tão carregado, a mesma coisa com flanger, o phaser e por aí vai, os overdrives da vida, os distortions e outros efeitos também, o próprio wah-wah.
eu vou muito da minha percepção do que a música está precisando, né? Eu lembro muito bem de uma vez que eu comprei um delay, eu só usava um delay e a distorção, o overdrive do ampli. E eu estava tocando, eu coloquei muito delay, né? Eu não sabia usar direito o delay naquela época. E o cantor virou para trás e falou: caramba, tem alguma coisa aqui que está meio esquisita, né? E na verdade ele foi meio que generoso comigo, né? E tentou não falar para eu desligar logo de cara o delay. Mas eu estava exagerando no delay, eu estava errando o tempo do delay, né? Porque eu não sabia usar, né? Não tinha noção muito bem do que era delay. E aí embolou a música. Só que na hora que ele falou, eu saquei. Eu falei: opa, eu tô errando aqui no delay. E aí eu já diminuí o volume do delay, diminuí a intensidade ali, né? E aí encaixou, né? Então, assim, a gente tem que ter essa percepção na hora que está tocando, de não atrapalhar a banda, né? Então, quando a gente usa muito reverb, a gente pode atrapalhar o resto da banda, pode atrapalhar o andamento de um show, ou de um culto, ou de uma missa, ou de, sei lá, uma celebração ali, um ritual, seja lá o que for, né? Então tem que tomar muito cuidado com esse uso do reverb. Beleza, gente? Então é isso aí. Não se esqueçam que o curso de guitarra completa.com.br está sempre com as inscrições abertas, então vai lá, se inscreve no curso. Tu tem 7 dias para experimentar o curso. Se não gostar, eu te devolvo a grana inteira. Mas eu tenho certeza de que estudando módulo por módulo, exatamente como eu falo ali, a tua evolução vai ser certa. E aí, sempre que tiver dúvida, é só me chamar no WhatsApp ou no Telegram, que eu vou responder com muito bom gosto, com muita vontade e querendo que tu aprendas a tocar muito bem guitarra e violão. Mas é isso aí, gente. Grande abraço e vamos dominar as cordas. Valeu, fui!